Justificação. Um termo jurídico muito antigo, mas que explica muito bem a realidade que Deus tomou para resgatar o homem da sua condição de pecador que irá para a condenação. Eu quero estudar um pouquinho sobre esse assunto com você. A primeira coisa é: qual é o estado, qual é a realidade do homem diante da vida espiritual e diante de Deus? É um estado de pecador. Quando lemos Romanos capítulo 3, versos 10, diz o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. E lá em Isaías 64, verso 6, também afirma: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Machucados como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. E em Romanos, capítulo 3, versos 9, também afirma: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Então, existem muitas pessoas, existem muitas crenças, existem muitas religiões que pregam que as suas atitudes humanas, que os seus feitos e obras humanas são suficientes para que você possa alcançar diante de Deus salvação, possa alcançar diante de Deus justificação de seus pecados. Mas diante da realidade espiritual, nós somos pecadores, somos imundos, somos incapazes de ter naturalmente uma atitude que gere um olhar de Deus e diga: olha, realmente essa pessoa ela merece herdar o reino dos céus porque ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito bondosa. Segundo as Escrituras, não temos essa capacidade. Nós somos imundícia, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos indignos, a maldade está dentro de nós, as coisas malignas brotam de nós porque o pecado está na nossa natureza e ele corrompe os nossos atos. No máximo, podemos ser pessoas bem domesticadas. Por um certo momento, podemos controlar os nossos impulsos malignos, mas na essência, nós somos maldosos, nós somos malignos, nós somos pessoas traiçoeiras e não podemos gerar coisas boas dentro de nós. Então esse é o nosso estado. E o segundo ponto é: Deus é aquele que nos justifica. Lá em Romanos capítulo 8, verso 33, afirma: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E quem é Deus quem os justifica? Em Romanos capítulo 4, verso 25 diz: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então, o máximo que podemos fazer é aceitar Jesus como nosso Salvador. O resto é Deus que faz. É Deus que nos justifica. Ele enviou o seu Filho para que se tornasse uma moeda de troca a nosso favor, para que Jesus tomasse o nosso lugar de pecadores, para que pudéssemos herdar, pudéssemos ter o direito de receber a salvação e a vida eterna. Deus, e somente Deus, na sua ação, na sua intenção de abençoar nossas vidas, ele tomou a sua atitude espiritual para que nós pudéssemos ser abençoados a fim de herdar a vida eterna. O próprio Deus tomou uma atitude a nosso favor. É por isso que adorá-lo, buscá-lo e glorificá-lo é maravilhoso e honroso, porque se hoje todo ser humano pode herdar a vida eterna, pode ir para os céus, não é por suas boas ações humanas, não é porque você é um bom pai de família, não é porque você é uma pessoa que dá cestas básicas, não é porque você é uma pessoa que pensa coisas boas, não, foi porque Deus tomou uma providência, tomou uma atitude para que nós pudéssemos herdar a vida eterna. Outro ponto interessante, terceiro, a morte de Cristo nos conduz para Deus. Lá na primeira carta de Pedro 3, verso 18 diz:
Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma só vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então, a morte de Cristo é a justiça de Deus a nosso favor. Porque, não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, eram as obras que você realizava seguindo a lei, as obras que você fazia seguindo os estatutos da lei, era que garantia a sua entrada no reino dos céus. Aí você tinha que matar lá o holocausto, vestir certas roupas, viver certos padrões cerimoniais. Aí vem Cristo, morre por nós, e agora a forma que você herda do reino dos céus é crendo em Jesus, crendo no seu sacrifício, confiando nele e buscando estar em intimidade com Jesus, relacionamento com Jesus, vida com Jesus. Jesus é a porta de entrada. A justificação completa acontece quando você começa a ter essa intimidade, esse relacionamento com Jesus, porque isso vai mudando a sua vida, vai mudando o seu caráter, vai mudando a sua maneira de pensar e assim por diante. Mas eu quero me aprofundar com isso com você um pouquinho mais na frente. Mas, a princípio, eu quero que você entenda que a morte de Cristo, crer que Jesus morreu na cruz do Calvário, nos justifica diante das realidades que nos condenam. Porque, antigamente, era viável que alguém tomasse o lugar do outro na culpa. Hoje, as nossas leis humanas não nos permitem isso. Mas, antigamente, isso era uma prática muito comum na época. E isso que justificação é um termo jurídico um pouco antigo, porque essa era a prática daquela época. E Jesus, ele tomou o nosso lugar de pecadores, se fez pecador, para que nós pudéssemos tomar o lugar dele, para que pudéssemos ser vivificados no último dia para herdar a vida eterna. E é por isso que não são as nossas obras, mas o crer em Jesus que nos abençoa. Outra questão é a graça e justificação. Quando lemos Romanos 3:24, diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E lá em Gálatas, capítulo 2, versos 16 ao 21, diz: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Sem, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será que Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, como eu falei antes, nós somos salvos pela bondade de Deus, porque Deus enviou seu Filho para que nós pudéssemos ter esse direito. Então, quando você crê em Jesus, quando você tem intimidade com Jesus, quando você tem relacionamento com Jesus, você é justificado diante das realidades que nos condenam para herdar a vida eterna, porque Jesus tomou o nosso lugar. E por isso que precisamos ser tão gratos, repito, precisamos ser tão generosos nas nossas orações, nas nossas buscas, porque humanamente não temos condições de herdar as coisas maravilhosas do reino espiritual que Deus vai estabelecer no seu tempo certo. Fé e princípio é outra questão importante que nós precisamos avaliar também. Quando lemos Romanos 5:1, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 13:39 também diz: por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Então é a fé, é o princípio que nos concede a justificação, porque cremos em Cristo, confiamos naquilo que Cristo fez por nós.
não podemos negociar a nossa fé em Cristo e na obra que Ele realizou na cruz por nossas vidas. Então você é salvo não porque você faz coisas boas, não porque você faz coisas maravilhosas, não porque você ajuda os pobres, não porque você tem fé em Cristo, confia nele, acredita que tudo aquilo que Ele fez na cruz vai lhe restaurar e vai lhe conceder a justificação diante dos nossos erros e falhas e ação do pecado dentro de nós. Obras e evidências. Quando lemos Efésios 2, 8, 9, diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Tiago 2, 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tito 3,8. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Então, deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Ninguém é salvo pelas obras, mas as obras revelam quanto você está salvo, ou revelam como está a condição espiritual e o seu relacionamento com Deus. Quanto mais você se aproxima de Jesus, quanto mais você tem um relacionamento com Jesus, mais você vai se parecendo com Jesus na bondade, no amor, na compreensão, na misericórdia. E isso vai refletir no seu dia a dia. Como eu falei antes, você pode fazer coisas boas por ser alguém que foi bem educado. Talvez você se policie, talvez você se controle, mas isso é um alicerce baseado em areia, porque de repente você pode jogar isso tudo para fora. Você pode abandonar tudo isso e fazer as coisas erradas. Muitas vezes eu vejo pessoas fazendo coisas boas e coisas ruins, de uma maneira assim muito hipócrita. Mas quando você anda com Jesus, quando você anda com o Mestre, é natural. Não é uma coisa forçada. A gente sente, a gente vê que é algo que flui de dentro. Eu sempre digo, e já falei aqui nesses vídeos, que a nossa bondade ou a nossa maldade, ela vai depender do quanto você está perto ou longe de Cristo. Quanto você nada está perto de Cristo, que é a luz, mais coisas boas você vai manifestar no seu dia a dia. Quanto mais longe você está de Jesus, mais coisas malignas você vai gerar do seu ser, porque naturalmente nós já somos trapos de imundície, nós somos vermes, naturalmente a maldade está dentro de nós, mas quanto mais nos aproximamos de Jesus, manifestamos bondades naturais, coisas que fluem e que faz toda a diferença. Nós sabemos quando uma pessoa é boa porque ela flui de dentro, ou que ela está agindo apenas por hipocrisia, ou porque aquele momento a obriga a ser uma pessoa bondosa e assim por diante. E quais são os resultados da justificação? Quando nós lemos Romanos 4, 25, diz: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Romanos 5,18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então, por meio de Adão, o pecado entrou na vida do homem e o condenou a viver eternamente longe de Deus. Mas por meio de Cristo entrou a salvação que nos capacita, que nos justifica a herdar o reino dos céus. Então, o resultado de você ter uma intimidade, de você ter um relacionamento, de você viver com Jesus, será a eternidade, porque seremos ressuscitados, seremos transformados pelo poder que há em Cristo Jesus. Ok? Então, essas são as palavras, os ensinos que nos orientam nessa verdade. Que essa palavra fique guardada no seu coração. Até a próxima.